Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso, daquele jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos. Chegamos no mês de maio, meu povo, e por que esse mês é muito importante? Porque o Recontando Casos está fazendo um ano! A data oficial é dia 17 de maio, que foi quando eu postei o primeiro vídeo, esse aqui. Mas o canal foi criado, na verdade, em março do ano passado. Mas eu demorei aí pra postar o primeiro vídeo, ficava vendo o que eu ia fazer. Então, resolvi que a data dele é 17 de maio. E então, em maio, teremos o quê? O que eu vou dar de presente aqui pra vocês? 2 vídeos por semana! Como vocês sempre me pedem, eu espero muito que vocês gostem e eu espero conseguir entregar 2 vídeos na semana pra vocês, pra gente comemorar essa data, pra eu agradecer, né, a vocês que estão aqui desde o começo, aos que chegaram agora, aos que estão fazendo esse canal crescer, gente, porque parece fácil, mas você conseguir praticamente aí 30 mil inscritos em um ano, não é fácil, gente, não é fácil. E o meu canal cresceu muito rápido graças a vocês. Mais um recadinho só rapidinho, que vocês devem ter percebido que esse cenário tá diferente, né? Ele está invertido, porque a gente mudou a nossa sala aqui e eu tive que mudar, inverter também aqui o cenário. Como hoje eu tinha que gravar rápido aqui, eu não arrumei exatamente do jeito que eu queria, porque essa estante aqui tá me incomodando um pouquinho. O invertido vai ter que ficar, gente, não tem como. Agora tá tudo invertido, o mundo invertido do Recontando Casos. Também já vou avisar que como eu mudei tudo, algumas coisas da iluminação também mudaram e eu vou perceber isso mais quando eu for editar, então se tiver alguma coisa aí meio estranha, gente, nesse vídeo, me perdoem, por favor, não briguem comigo, vocês sabem que a opinião de vocês é muito importante, se vocês me magoam, eu fico triste. Muito obrigada por você estar aqui comigo nesse momento e dedicar o seu tempo aqui pra mim. Eu espero que você goste do vídeo e vamos para o caso. A gente vai se transportar agora para Idaho, na cidade de Coeur d'Alene, uma cidade de 35 mil habitantes na época dos fatos, que é conhecida pelos seus resorts, atividades turísticas de inverno, lagos, montanhas. É um lugar bem bonito, que infelizmente ficou conhecida por esse crime aqui que eu vou contar pra vocês. Mas antes desse crime, ela era uma cidade muito boa para você construir uma família, para você criar os seus filhos, e foi lá onde Brenda Groene cresceu. Ela cresceu nessa cidade junto com a sua mãe Darlene e as suas 3 irmãs. A Brenda era a mais velha dessas 4 filhas e desde sempre ela foi assim a preferida de todas as irmãs. Ela era sempre aquela tida como um modelo, como a irmã bonita, a que todo mundo se inspirava. E também por ela ser a irmã mais velha, ela ajudava muito a mãe a cuidar das mais novas. A mãe, a Darlene, ela fala que a Brenda foi uma filha muito fácil de criar, apesar da sua teimosia, e que todo mundo gostava muito de estar perto dela. Ela era aquela pessoa que quando chegava no ambiente, toda a vibe ali do lugar mudava para melhor. Então aqui agora a gente vai adiantar um pouco aí a vida dessa família. A Brenda agora está com 40 anos, o ano é 2005 e ela tá morando numa casa um pouquinho afastada ali de Coeur d'Alene, na verdade uns 14 quilômetros. Ela já estava divorciada e ela morava com 3 dos 5 filhos dela. Já vou explicar isso. Esse lugar onde ela estava morando, eles chamavam de Wolf Lodge, que seria aí na tradução literal o alojamento do lobo, e era uma casa que pertenceu aos avós da Brenda. Então era um lugar muito significativo, foi onde o pai dela cresceu e ela adorava esse lugar. A Brenda também, né, cresceu indo muito nessa casa por causa dos avós, e quando ela passou a morar nesse lugar, virou também um local, na verdade continuou sendo um local onde a família se reunia. Sempre tinha festas, as reuniões, sempre cheio de crianças, todos os parentes e familiares. Era um local muito acolhedor, com muita natureza. E a casa, ela era mais antiga, então ela não tinha, assim, nenhuma modernidade. E a Brenda gostava disso, não tinha micro-ondas, nem nada do tipo. Ela gostava das coisas mais rústicas, de estar o mais tempo possível ali no contato com a natureza. Ela gostava de plantar os próprios alimentos também.
os legumes, a salada. Então, era esse tipo de vida que a Brenda gostava de viver. Ela sempre organizava essas reuniões de família, ela amava isso, receber todo mundo em casa. Fora receber na casa, ela também gostava de organizar acampamentos, piqueniques para as crianças. E mesmo ela com 5 filhos, ela não tinha perdido a energia dela, assim, ela era aquela pessoa que todo mundo corria quando precisava de ajuda e ela estava lá para ajudar, ela gostava disso. Fossem as crianças da família, fossem as irmãs, todo mundo gostava de estar perto dela. Bom, como eu disse, ela morava apenas com 3 dos 5 filhos que ela tinha. E isso porque quando ela se divorciou do marido, o nome dele é Steve, os 2 filhos mais velhos foram morar com o Steve e ela ficou com os 3 mais novinhos, o Slade, o Dylan e a Shasta. O Slade, ele é descrito como um menino muito especial, tranquilo, amigo. Ele já estava entrando ali na adolescência, já estava naquela fase meio que de se interessar mais por meninas, por música, não gostar tanto de ficar assim com a família. Mas ele não era uma criança rebelde, um pré-adolescente rebelde, todo mundo gostava muito dele. O Dylan, ele era o mais quietinho, mais tímido. A Brenda chamava ele de ursinho de pelúcia, porque, segundo ela, quando você ganhava a confiança dele, ele era muito meigo, muito fofo e carinhoso com você. E a mais nova era a Shasta, era a única menina dos 5 filhos que a Brenda teve. Então, quando ela nasceu, foi uma alegria geral para a família. Uma das irmãs da Brenda, ela disse que quando elas receberam essa notícia, né, que a Brenda teria uma menina, todo mundo ficou muito feliz, muito empolgado, porque agora eles poderiam comprar vestidos, lacinhos, babados. E apesar da Shasta sempre estar ali vestida como se fosse uma princesinha, na verdade ela não tinha essa vibe, ela tinha a vibe de quase que mandar em todos os outros irmãos meninos. Ela sempre foi uma menina mais geniosa, mais mandona e os meninos obedeciam. Bom, a vida ali em Wolf Lodge era muito tranquila, estava tudo indo muito bem. E meses depois ali que a Brenda se divorciou, né, do Steve, desse marido, e os filhos ali também foram morar separados, ela começou a reatar um relacionamento antigo dela. Na verdade, era um amigo dela, de muitos e muitos anos atrás, eles se conheciam até desde a infância, mas eles nunca tiveram nenhum interesse amoroso. Só que aqui, nesse momento, a Brenda divorciada, eles voltaram a ter esse contato, começou a ressurgir essa amizade que virou amor. O nome dele é Mark Mackenzie. E além de tudo isso, desse sentimento que foi recíproco e natural, o Mark tratava todos os filhos da Brenda como se fossem dele. Depois de 4 anos que a Brenda tá namorando o Mark, ela decide chamar o Mark para definitivamente morar com ela ali em Wolf Lodge. E ele aceita. Era ali o início de uma família, de uma vida nova, de uma rotina nova, agora com o Mark dentro da casa, estava indo tudo muito bem. Mas, infelizmente, em maio de 2005, tudo isso vai mudar muito drasticamente. Em 16 de maio de 2005, um vizinho e amigo da família ali, o nome dele é Bob, ele vai até a casa porque ele tinha combinado com o Slade de pegar ele para que ele fosse fazer alguns serviços na casa do Bob. Ou seja, eles tinham combinado porque o Slade tinha pedido dinheiro, estava precisando de dinheiro para comprar algumas coisas, e esse vizinho e amigo falou assim: olha, então vai lá para casa para você fazer alguns serviços e eu te pago por isso, e ficou tudo combinado. Como eles tinham esse combinado, o Bob foi pegar o Slade para que esses serviços fossem feitos. Só que quando o Bob chega em casa, ele percebe que estava tudo muito estranho, muito silencioso. Ele começa a andar ao redor da casa. Quando ele chega na porta de trás da casa, ela estava meio aberta e ele consegue avistar um pouco de sangue no chão. Ele começou a gritar para ver se alguém respondia. Ninguém respondeu, então ele sai correndo e liga para o delegado. A polícia chegou bem rápido até a casa e quando eles chegam, além dos cachorros da família que não paravam de latir, o resto da casa estava num silêncio absoluto. Quando eles realmente entram na casa, eles percebem que aquilo que o Bob tinha visto, né, no começo ali da casa, no chão, um pouco de sangue, não era nada perto do que eles encontraram lá dentro. Tinha muito sangue em vários locais da casa, nas paredes, nos objetos, em cima das coisas, nos móveis. Parecia uma cena de terror e, para completar, 3 pessoas sem vida.
Ao se deparar com essa cena toda, a polícia viu que aquilo era uma coisa muito grave, não era algo que eles estavam acostumados a lidar corriqueiramente, então eles ligam pro FBI para pedir ajuda. Quando o FBI chega, eles realmente percebem que aquilo era algo muito grave. As 3 pessoas que estavam ali caídas no chão tinham uma poça de sangue muito grande ao redor, era algo extremamente violento. Todos estavam com as mãos amarradas nas costas por abraçadeiras, tinham fitas adesivas no rosto, as pernas também estavam amarradas e tinham sido atingidos muitas vezes na cabeça. Como ali era uma cidade pequena, né, uma região que todo mundo se conhecia, um dos policiais sabia exatamente quem eram essas pessoas ali que estavam sem vida. E eram a Brenda, o Mark e o Slade, que estava com apenas 13 anos. Esse mesmo policial sabia que existiam mais 2 crianças que moravam nessa casa, que era o Dylan, de 9 anos, e a Shasta, de 8. A polícia começou a procurar pela casa toda e um pouco ali ao redor da casa e não encontrava nada. Nessa busca, eles acabaram entrando num quarto onde tinha um arsenal de armas, porque a família caçava. Né, eles moravam mais afastados, moravam numa região mais de floresta e tudo mais. Então a polícia já descartou que fosse um roubo seguido de morte, porque normalmente quando isso acontece de alguém entrar numa casa para roubar as armas, são as primeiras coisas que eles levam. Então agora a polícia ela tinha que lidar aí com esse triplo homicídio e 2 crianças que estavam desaparecidas. A polícia isola todo o local, mas isso não impediu que a mídia chegasse e começasse a cobrir todo esse horror. E foi, infelizmente, dessa maneira que a Darlene, a mãe da Brenda, acaba sabendo de tudo o que aconteceu. Ela conta que ela estava assistindo o noticiário e ela começou a ver essas imagens da casa e falando que 3 pessoas tinham sido encontradas sem vida. E ela meio que não conseguia ligar muitos fatos e, inclusive, a irmã da Brenda tentava acalmar ela, falando que não, que talvez não fosse eles, porque eles não tinham dado o nome de ninguém, mas a família acaba entrando em contato com a polícia e, infelizmente, tudo foi confirmado. E foi terrível essa notícia porque, ao mesmo tempo que ela estava devastada com a morte da filha, de um dos netos e do genro, que, pelo que eu pude perceber no documentário, era alguém muito querido dela também, ela tinha que lidar com os outros 2 netos que estavam desaparecidos. Então ela não conseguia nem sofrer muito o luto, né, de perder todas essas pessoas, e ela estava aqui ainda em agonia, em angústia de saber o que tinha acontecido com os outros 2 netos. A polícia também estava nessa situação de tentar ali solucionar e entender o que tinha acontecido dentro da casa, mas ao mesmo tempo eles precisavam achar o Dylan e a Shasta. De início foram feitas aquelas perguntas mais básicas de pessoas que conheciam a família. De repente as crianças não estavam na casa, estavam na casa de algum colega ou algum familiar, mas infelizmente isso não era verdade. As crianças não estavam em lugar nenhum, ninguém sabia do paradeiro delas. No dia 17 de maio, cerca ali de 12 horas depois que encontraram os corpos, a polícia já fazia buscas muito grandes, assim, muito amplas na região. Era uma região de floresta, de montanhas, e eles estavam procurando por todos os lugares. Eles acreditavam, de repente, que as crianças pudessem ter fugido. Simplesmente fugiram do que estava acontecendo, estariam perdidas em algum lugar, não sabiam voltar para casa, não sabiam pedir ajuda. Esse era o melhor cenário desse momento, as crianças estarem apenas perdidas. Cães farejadores eram usados, cavalos, mergulhadores, tudo, mas nada era encontrado. A polícia, claro, também está ali reexaminando a cena do crime. Eles conseguem determinar que tudo tinha acontecido em menos de 24 horas. Eles analisam ali as abraçadeiras, as fitas adesivas e tentam coletar o máximo de evidências, de provas para resolver esse caso. Para a polícia, parecia algo muito pensado, justamente porque tinham todos esses elementos, né? Os 3 amarrados da mesma forma, colocados ali do mesmo jeito, como elas foram atingidas. Então parecia que a pessoa que fez isso pensou, analisou e levou todos esses elementos para casa. Parecia até uma assinatura. Bom, uma impressão digital foi coletada num trinco da porta da casa, só que essa porta ela não tinha sido arrombada. Então, ou eles deixaram essa pessoa entrar na casa porque conheciam essa pessoa, ou a porta não estava trancada.
Então, nesse momento, como eles já não encontravam as crianças em lugar nenhum, ninguém sabia delas, as buscas não resultavam em nada positivo, eles começavam a lidar aí com a ideia de um sequestro. E a casa, ela ficava muito próxima de uma interestadual, assim, você saía da casa numa estradinha de terra e essa estradinha já dava na interestadual, né, na rodovia, digamos assim. Então, seria muito fácil para uma pessoa fugir com as duas crianças. Então, um Amber Alert foi emitido. E para quem não sabe, nunca é demais a gente explicar, porque às vezes nem todo mundo sabe de tudo, né? O Amber Alert, ou Alerta Amber, é um sistema de alertas urgentes estabelecido nos Estados Unidos e adotado pelo Canadá também, que é ativado em alguns casos de rapto ou sequestro de crianças. Esse sistema utiliza sinais eletrônicos rodoviários, emissoras locais de rádio e televisão, sinal wireless, como, por exemplo, mensagem de texto de celular, para anunciar a descrição da criança sequestrada, além de descrições de veículos suspeitos que possam estar envolvidos no crime. Esse sistema foi criado em 96 por causa de uma menina chamada Amber Hingerman, que desapareceu depois de sair da sua casa para andar de bicicleta, quando ela foi sequestrada e assassinada. Até onde eu sei, gente, esse caso nunca foi solucionado. E eu não sei se vocês gostam de casos não solucionados também, mas eu posso trazer aqui para o canal esse caso, até para contar mais como surgiu, né, o alerta Amber, que foi por causa desse caso. Então, comentem aqui embaixo se vocês querem que eu traga. Então, voltando aqui, a mãe da Brenda, quando o alerta Amber é emitido, ela conta que ela saía na rua, né, nessas buscas e tudo mais, e ela via as fotos dos netos dela nos outdoors eletrônicos, na TV e tudo mais, e ela não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo com ela, que aqueles eram os netos dela, que ela estava desesperada atrás, mas ao mesmo tempo ela não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. No segundo dia de investigações, de buscas e tudo mais, a polícia descobre que teve uma festa ali na casa, né, na Wolf Lodge, na noite dos assassinatos. É claro que a polícia precisava saber exatamente quem tinha ido nessa festa, o que tinha acontecido, o que eles tinham conversado, como tinham sido os últimos momentos dessa família. Como eu já citei, a Brenda, ela gostava muito de receber várias pessoas na casa dela, de reunir os amigos, né? Não só ela, o Mark também. Então, muitas pessoas frequentavam a casa. As pessoas ficam sabendo que um homem chamado Bob Lutner esteve nessa festa. Não é o mesmo Bob que chega na casa e chama a polícia, tá, gente? É outro Bob. Eles ficam sabendo que esse Bob Lutner discutiu com o Mark a respeito de dinheiro. E a polícia fica sabendo também pelo filho mais velho da Brenda, aquele que morava com o pai, que esse Bob Lutner devia dinheiro para Brenda. Então, seria um motivo? Será que ele poderia estar envolvido em tudo isso? A polícia investigando esse Bob Lutner acaba descobrindo que ele já tinha vários antecedentes criminais. Eram de crimes mais leves, digamos assim, e também de drogas. E como ele já tinha sido fichado, eles resolvem comparar a impressão digital que eles pegaram da porta da casa com a dele e elas combinam. Quando a polícia vai atrás do Bob, eles descobrem pelo agente da condicional dele que no dia seguinte dos assassinatos, já na manhã seguinte, ele foi para outra cidade. E que ele disse para esse oficial da condicional dele que ele tinha ido visitar alguns parentes. Então as suspeitas só aumentavam até que eles começam a ligar para esse Bob Lutner, ele não atende as ligações da polícia e nem também do agente, né, do oficial da condicional dele. Então, cada vez mais a ideia de que ele tinha sequestrado as crianças ficava mais forte. Como a polícia não conseguia entrar em contato com o Bob, não conseguiam também achar ele, eles resolvem divulgar o retrato, né, a foto do Bob na imprensa. Eles pediam ajuda para encontrar, né, o Bob, se alguém tivesse visto ele, para ligar para a polícia. E quem vê essa notícia é o próprio Bob. Ele liga para o agente da condicional dele e fala que ele quer conversar com a polícia e que ele está voltando. E no documentário que eu vi sobre esse caso, o detetive fala o seguinte: olha, quando alguém se entrega assim tão fácil, são dois motivos. Ou ele se arrependeu muito do que ele fez e quer se entregar, ou ele não tem nada a ver com isso e quer tirar logo a suspeita em cima dele. E nesse caso, era a segunda opção. O Bob Lutner se apresentou para a polícia falando que ele queria responder todas as perguntas que eles fossem fazer para ele, porque eles queriam ajudar a resolver o que tinha acontecido com os amigos dele.
A polícia já de cara pergunta sobre esse dinheiro que ele devia para Brenda e para o Mark. Ele fala que sim, que ele devia $1.000, que eles tinham emprestado a ver aí com uma hipoteca de casa, mas que eles nunca discutiram sobre isso. Ele não tinha pagado ainda, né, pro Mark e pra Brenda, mas que eles nunca discutiram sobre essa dívida. E que ele foi para uma outra cidade visitar uns parentes porque uma tia dele tinha falecido. E que ele tinha que ir no velório dela e tudo mais. E ele explicou que as ligações que ele não atendeu da polícia foi porque exatamente ele estava muito abalado com o que tinha acontecido com os amigos. Ele tinha visto a notícia na TV e ele disse que começou a beber muito e resolveu se desligar do mundo porque ele não estava conseguindo lidar com o que tinha acontecido, até porque ele estava com esses amigos há poucas horas atrás e daí eles recebem essa notícia que eles tinham sido assassinados. As impressões digitais que eles encontraram e que combinaram, elas eram impressões de uma pessoa que frequentava a casa normalmente. Inclusive, ela estava num trinco da porta que não foi arrombada, que exatamente diz de uma pessoa que está frequentando a casa, né? Que está abrindo a porta, que está fechando a porta. Então, a polícia não tinha mais nada contra ele. Apesar disso, ele também faz um teste de polígrafo, ele passa no teste e é descartado como suspeito. Bom, a polícia volta a estaca zero, analisando novamente tudo que eles já tinham ali coletado. Eles sabiam que tinha sido uma cena de crime muito violenta. E o que isso quer dizer? Normalmente que alguém que tinha muita raiva, alguém ligado à família, algo muito passional. Então, de cara, eles desconfiaram também do pai dos meninos, né, do ex-marido da Brenda, o Steve. O Steve e a Brenda, eles foram casados durante 15 anos. E segundo a mãe da Brenda, Darlene, ela acredita que o casamento acabou por causa de interesses diferentes. Porque a Brenda, como eu citei aqui pra vocês, ela gostava desse lance mais da natureza, algo mais tranquilo, viver num lugar mais afastado. E o Steve, ele gostava de clube, de motociclista, que esses clubes estavam envolvidos com o crime. Gostava de sempre estar em bar, gostava de tocar, né, com a banda dele sempre na noite. Então a Brenda, ela não queria essa vida para ela, assim, ela queria o oposto disso. E isso começou ali a criar umas brigas entre o casal. E também questões ali sobre a criação dos filhos também, eles tinham algumas divergências. Então esse casamento acabou. É claro que tudo isso poderia ser um motivo para o Steve fazer alguma coisa, principalmente esse lance aí da divergência de criação das crianças, né? De repente ele estava irritado porque ela tinha ficado com os outros 3 filhos, ele queria ficar com eles e acabou algo dando errado com o Slade, mas ele levou as outras 2 crianças. Então a polícia começa a ir atrás do Steve, e o Steve estava ali na região, o Steve estava meio que participando de tudo isso pós esse crime. Ele é chamado para depor na delegacia no dia 19 de maio. O Steve, ele estava muito nervoso porque ele ficava falando que a polícia precisava encontrar os filhos dele, que eles estavam perdendo tempo investigando, né, ele, o Steve. Ele sempre estava muito reativo com a polícia. A polícia explicava que eles precisavam investigar todo mundo até para descartar, né? Eles precisavam ir descartando as pessoas para focar no que realmente interessava, no que realmente fazia sentido. Então o Steve começou a colaborar, começou a contar que na noite do crime ele estava na casa da mãe da Brenda e que ele ficou o tempo inteiro no computador. Bom, então vamos lá. Ele estava na casa da mãe da Brenda, ou seja, da ex-sogra. Sim. O que tinha acontecido? A situação aqui é que o Steve e os 2 filhos mais velhos, o Jesse e o Vince, eles precisavam de um lugar para ficar e a Darlene, a mãe da Brenda, ofereceu a casa dela para o ex-genro e os 2 netos morarem. Em troca, eles faziam serviços na casa, alguma manutenção, algo que precisava ser trocado. Era dessa forma que eles colaboravam com a casa. O Steve, ele fez um teste de polígrafo, ele não passou. Mas o teste de polígrafo, ele não pode ser considerado algo 100% preciso. Então, por enquanto, a polícia meio que para de interrogar o Steve, mas assim, não descarta ele totalmente. No mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, a autópsia dos 3 corpos é liberada. E a causa da morte oficial dos 3 foi por ferimentos com impacto contundente na cabeça e hemorragias. A arma utilizada foi um martelo grande. E a análise de sangue da cena do crime revelou que nenhum do sangue encontrado lá era da Shasta ou do Dylan. Foi uma notícia, assim, animadora, porque queria dizer que pelo menos naquele local as crianças não foram feridas e que elas poderiam estar vivas em algum lugar. Porque provavelmente se a pessoa que fez isso quisesse fazer isso com as crianças também, ela faria ali
junto com todos os outros. Teve uma situação com o pai do Steve que foi um pouco comprometedora para ele, porque ele convoca uma coletiva de imprensa para fazer um apelo ali para encontrar as crianças ou para que a pessoa que estivesse com as crianças devolvesse. Só que ele fala uma frase mais ou menos assim: devolvam os meus filhos, eles não têm nada a ver com isso. Quando ele fala isso, a polícia fica assim: a ver com o quê? Será que o Steve sabe o motivo pelo qual essas pessoas fizeram isso? Será que ele recebeu algum contato dos sequestradores? Será que ele sabe de alguma coisa? A polícia sabia que o Steve participava desses clubes de motociclistas, mas que eram ligados a gangues e ao crime. Então, será que alguém poderia estar fazendo alguma vingança contra ele, dando uma lição nele? Eles sabiam que algumas gangues eram bem violentas. Só que a polícia, ela investigava tudo sobre o Steve. Eles não conseguiam achar uma conexão, uma história plausível para que isso tivesse acontecido e tivesse alguma relação com o Steve. Interrogam ele mais vezes. A própria família ali, tanto da Brenda e familiares que conviviam, amigos, falavam que o Steve jamais faria isso com as crianças. E, por exemplo, ali a Darlene, né, e os filhos dele corroboravam com o álibi dele que ele estava em casa. Eles conseguiram pegar esse computador do Steve, comprovar que tudo que ele falou que ele estava fazendo naquela noite estava ali no computador. Então, eles tiveram que descartar o Steve também. De novo, a polícia está na estaca zero. Eu acho muito interessante a gente sempre contar casos onde a gente consegue ver exatamente quais foram os passos da polícia, né? Como, às vezes, não é nada assim muito linear, como, sim, você vai investigar pessoas que não têm a ver, você precisa descartar certas hipóteses, certas pessoas para você realmente ir para o caminho certo, né? Então, eu gosto quando eu acho um caso assim que tem exatamente as pessoas que eles consideraram como suspeito, como eles fizeram para descartar essa pessoa como suspeito, e é o que aconteceu nesse caso. E as buscas, gente, continuavam, as pessoas estavam engajadas em encontrar essas duas crianças, elas ligavam para a polícia, ligavam para a família, para dar pistas e falar que tinham visto elas em algum lugar, e a família tinha que lidar com tudo isso, verificar, ajudar a polícia e, ao mesmo tempo, fazer o velório dessas 3 pessoas que tinham perdido a vida, que eram muito importantes para eles também, né? Igualmente importantes. Só que, ao mesmo tempo, eles precisavam lutar pelas 2 que eles acreditavam que estavam vivas. Então, imaginem o turbilhão de sentimentos nesse momento. Assim, quando eu comecei a escutar sobre esse caso e ver outros documentários, é muita coisa junta, né? Uma pessoa que perde a vida da sua família já é algo devastador. Imaginem 3, da forma que foi, e ainda 2 estão desaparecidas. É muita agonia. A região de Coeur d'Alene se mobilizou muito. Era como se eles sentissem um vazio na cidade ali. Então, eles não descansaram, né? Cartazes das crianças, eles saíam em busca, eles saíam conversando com todo mundo, divulgando o máximo possível, faziam vigílias. Eles queriam, de qualquer forma, encontrar a Shasta e o Dylan. A polícia também tentava manter o máximo possível a foto das crianças, né? O rosto dessas crianças com mais visibilidade possível nos jornais, na TV, para que ninguém esquecesse, para que se alguém visse elas na rua não tivesse a dúvida de que eram elas e pudesse ligar para a polícia e tudo se resolver. Bom, durante 40 dias, 7 dias por semana, praticamente 24 horas por dia, estavam em busca dessas 2 crianças. E os policiais, eles declaram que todo dia que eles acordavam, eles pensavam: hoje vai ser o dia que a gente vai encontrar eles. E não acontecia. E daí no dia seguinte era a mesma coisa. Então era um sentimento que nunca cessava. Até que no dia 2 de julho, a polícia recebeu uma ligação que vai mudar tudo. E vai mudar tudo e também vai trazer muitas outras informações que a polícia nem sonhava em descobrir. Quem faz essa ligação para a polícia é uma gerente de uma lanchonete Denny's. Denny's é um fast food dos Estados Unidos. Ela liga dizendo que tem um homem na lanchonete dela com uma menina muito parecida com a Shasta. Nessa lanchonete existia uma garçonete chamada Amber. Engraçado, né? Eu falei alerta Amber, agora que eu me liguei que a garçonete era Amber. Bom, essa funcionária, ela conta que era um dia comum na lanchonete, ela estava fazendo ali o turno dela, ela já tinha trabalhado algumas horas, ela estava voltando do descanso dela, era cerca de 1h40 da madrugada, e ela viu que
tinha ali esse homem e uma menina sentada ali na região, vamos dizer assim, que ela atende, né? Porque normalmente em algumas lanchonetes os funcionários têm cada um a sua região. Não é região que fala, mas vocês entenderam. Ela, como de costume, vai atender, né, esse homem e essa menina, perguntar o que eles querem. E ela diz que quando ela se aproximou, ela já sentiu um clima muito ruim, um clima muito pesado. Ela percebeu que a menina estava muito suja, a roupa, o cabelo, parecia que ela não tinha tomado um banho fazia muito tempo. E ela perguntou se eles queriam algo para beber. A menina ela não esboçou nenhuma reação e ele não tirava os olhos dela. E nesse momento que ela tá olhando ali, esperando eles responderem, foi quando ela reconheceu que essa menina era a Shasta. Justamente o que a polícia achou que ia acontecer, porque ela viu o rosto dela em todos os lugares o tempo inteiro, então ela não tinha dúvida nenhuma de que era a Shasta. A Amber, ela sabia que era uma situação bem delicada, então ela tinha que agir ali com inteligência, com calma e, claro, fingir que nada estava acontecendo, que estava tudo normal. Ela pergunta novamente se eles vão beber alguma coisa e nessa hora o homem meio que faz um sinal com a cabeça, um sinal de consentimento para a menina e nessa hora ela fala que quer um milkshake. Quando ela volta, né, para trás ali para fazer o pedido, ela conta para a gerente que ela tinha certeza que era a Shasta e que eles precisavam ligar para a polícia. E foi nessa hora que essa gerente liga para a polícia. Ela descreve para a polícia que esse homem é um homem bem magro, cerca de 1,83 de altura, cabelos escuros e encaracolados. A Amber, ela sabia que ia demorar um pouco para a polícia chegar, cerca de 8 minutos mais ou menos. Então ela tinha que dar uma enrolada ali. Então ela volta para a mesa, começa a conversar com eles, perguntando se eles não querem comer alguma coisa. Ela vai falando que o milkshake já vai ficar pronto. E nisso o homem parece se sentir um pouco incomodado e ele pede para ela a conta. A Amber não tinha muito o que fazer, ela volta pro caixa, mas ela fica ali fingindo que ela tá tendo algum problema na caixa registradora, que ela não tá conseguindo imprimir, e nisso tudo era para enrolar. Ela não consegue ficar enrolando por muito tempo, né? Ela teve que levar a conta para ele, e quando ele se levanta para ir embora, 30 policiais chegam na loja. Então ela conseguiu enrolar o tempo exato para a polícia chegar. Imediatamente a polícia reconhece a Shasta. Claro, eles estavam lidando com esse caso há 40 dias. Há 40 dias eles acordavam e iam dormir com a foto da Shasta, com a foto do Dylan. Então a hora que eles viram a Shasta, eles não tinham dúvida nenhuma. Finalmente ela foi encontrada e agora eles precisavam saber quem era esse homem. A polícia identificou o homem como Joseph Duncan e ele estava com um Jeep Cherokee roubado. E conforme a polícia foi investigando esse sujeito, eles ficavam mais arrepiados. Porque eles acabam descobrindo que ele era um fugitivo e que ele era acusado de abuso sexual em outro estado. E ele estava cadastrado como abusador sexual nível 3, que são aqueles que cometeram crimes mais graves e têm alto índice de reincidência. A gente vai entrar aqui agora um pouquinho nesse passado do Joseph Duncan e eu já vou voltar aqui exatamente para o caso da Shasta e do Dylan. Bom, a vida criminosa do Duncan começou bem cedo, mais ou menos no início da juventude dele, nos anos 80, quando ele tinha cerca de 17 anos. Ele veio de uma criação com uma mãe muito rígida, muito religiosa, mas mesmo assim ele começou essa carreira criminosa tão cedo, já sendo colocado como abusador sexual. E na época ele tinha violentado um menino de 14 anos e foi condenado a 20 anos de prisão. Ele foi submetido a um programa aí para pessoas como ele. Eu vou ter que ficar falando assim para não precisar ficar repetindo muito a palavra que o YouTube não gosta que eu fale, mas vocês entendem. E eu não preciso ficar mutando tanto aí como vocês escutam. Ele foi para esse programa para agressores e ele passou 1 ano e meio num hospital sendo tratado aí por vários psiquiatras, que no fim eles concluíram que eles não seriam capazes de reabilitar. Então ele voltou pra cadeia mesmo, né, pra prisão, pra cumprir a pena como todos os outros detentos. Ele ficou preso até 1996 e ele conseguiu uma liberdade condicional. Sim, conseguiu uma liberdade condicional e ele foi pro Missouri. Só que quando ele foi pra lá, ele não se identificou como um criminoso sexual.
o que é uma violação da condicional, então ele foi novamente preso. Em 97, ele pegou outra liberdade condicional, mas acabou violando novamente porque ele mudou de estado sem avisar o agente da condicional dele. Ele demonstrava, né, obviamente que ele não conseguia seguir nenhum tipo de regra. Então ele cumpriu o resto da sentença dele e foi solto em 2000. Ele se muda para Dakota do Norte e parecia tudo estar indo muito bem, parecia que ele estava assim reabilitado, ele parecia até aquele assim prisioneiro modelo, sabe? Que deu tudo certo, ele saiu e tá indo tudo super bem, mas na verdade era tudo uma fachada. E enquanto ele estava na Dakota do Norte nessa época, qualquer coisa que acontecesse, assim, que tivesse esse cunho sexual, né? Eles iam atrás do Duncan, claro, porque sabiam que ele estava ali na região, né? Lá nos Estados Unidos, eu não sei agora exatamente se é em todos os Estados Unidos, se é alguns estados ou não, mas quando tem uma pessoa que cometeu um crime desse tipo, as pessoas que moram perto, e ele já foi libertado e tal, né? As pessoas que moram próximas, elas precisam saber que essa pessoa tá morando ali. Elas precisam ser informadas, né? Todo mundo sabia que ele estava morando lá na Dakota do Norte, ele estava tentando viver uma vida ok, mas sempre quando acontecia algum tipo de crime, eles iam atrás dele. E isso, gente, começou a irritar o Duncan. Então, na cabeça dele era assim, eles estão me tratando desse jeito, eu não aguento mais, então agora eu vou me vingar. Então ele sai ali da Dakota do Norte e vai para Minnesota e lá ele começa a perseguir meninos em parques, em praças. Ele se aproxima de um grupo de meninos e tenta fazer alguma coisa com esses meninos. Eles percebem isso, né? E óbvio, eles fogem, eles denunciam o Duncan. E foi bem fácil de identificar o Duncan porque as crianças conseguiram ver que ele tinha uma cicatriz na boca e isso era uma característica bem específica dele, então a polícia sabia que era o Duncan que estava fazendo isso. E novamente a polícia tem a custódia dele, só que dessa vez um amigo paga uma fiança que foi estipulada para ele depois de um julgamento. Uma fiança de $15 mil, esse amigo pagou. E ele foi solto. Então foi depois disso, depois que esse juiz estabeleceu essa fiança ridícula, ao invés de não ter fiança nenhuma, deixar ele apodrecer na cadeia, ele sai mais uma vez e ele vai cometer um dos crimes mais horríveis da vida dele. Eu falo um dos, porque sim, tem mais. Para vocês terem ideia, ali a data onde ele foi encontrado com a Shasta na lanchonete, não tinha nem feito 4 meses desse dia que ele foi solto. E se a gente calcular aí que ela já estava desaparecida, né, que o crime realmente já tinha acontecido há mais de um mês, para vocês verem que foi logo depois que ele foi solto que ele faz tudo isso. É um absurdo, né, gente? De novo, um caso que a gente fica com muita raiva da justiça. Nesse caso, da justiça, né? Porque o que me deu a entender é que a polícia sempre conseguia encontrar ele, sempre conseguia prender. E daí ele ganhava uma liberdade condicional, daí ele conseguia ir para um hospital e depois voltar, ele ganhava outra liberdade condicional, daí ele aprontava de novo, a polícia pegava ele de novo, mas daí a justiça fazia uma fiança ao invés de deixar ele preso. Então, nesse caso, nem é a polícia, é a justiça. É pra gente ver, assim, que tem muita coisa que funciona bem nos Estados Unidos e dá certo, eles resolvem e a gente fica até assim, nossa, queria que fosse igual aqui. Mas lá também tem muita coisa que dá errado. Bom, então voltamos aqui agora ao ponto onde a polícia encontra a Shasta e prende o Duncan. A Shasta, ela foi levada para um hospital, claro, para ver as condições que ela estava, e ela estava muito machucada. O Duncan feriu demais essa menina. Ela precisou passar por anestesia para que eles pudessem dar todos os pontos necessários para que ela pudesse ficar bem. É claro que fora isso, né, esse trauma todo, ela foi recebida com muito amor pela família. A primeira pessoa que a Shasta viu quando ela acordou foi o pai, o Steve, e foi um encontro muito, muito emocionante. Ela chorou muito quando ela viu o pai, ela abraçou muito o pai. A avó, né, os irmãos mais velhos, as tias, né, que são as irmãs da Brenda. Todo mundo estava muito feliz com esse momento, mas, e eu sei que também vocês estão perguntando, cadê o Dylan? A polícia também perguntava isso. A gente precisa encontrar o Dylan. Ele precisa estar aqui também, assim como a gente fez com a Shasta. Eles precisam estar os dois aqui com a família. A polícia ela vai interrogar o Duncan para saber aonde está o Dylan, o que aconteceu naquele dia. Eles leem os direitos do Duncan e o Duncan
usa esses direitos e não fala absolutamente nada. Infelizmente, a polícia precisava da ajuda da Shasta, precisava conversar com ela. E nada tinha preparado esses policiais para o que eles iam ouvir dessa menina de 8 anos. Ela se lembrava de muita coisa, apesar de ela ter 8 anos na época, gente, é muito, muito novinha. Eu tenho um sobrinho de 7 e eu não consigo imaginar, assim, não consigo imaginar o que essa menina passou. O depoimento que eu peguei dela contando tudo que aconteceu, ela já está adulta, é nesse documentário da Investigação Discovery. É um episódio até bem recente, que foi filmado recentemente, tá? Pelo vídeo que ela aparece nesse documentário, é aonde eu encontrei a imagem dela mais recente, sabe? Todas as outras que você procura no Google é antes disso. Então, eu acho que ele é bem recente. Mas tudo que ela conta agora como adulta, ela contou quando ela tinha 8 anos para esses policiais. Bom, ela começou contando desde o começo, do que tinha acontecido lá na casa. Então, ela disse que ela estava dormindo no quarto dela com o irmão, com o Dylan, e a mãe chegou no quarto e acordou os dois. Ela contou que a mãe parecia que estava chorando, ela pergunta para a mãe se já estava na hora de ir para a escola. A mãe disse que não, mas que existia alguém dentro da casa que não queria que elas estivessem mais ali, então que elas precisavam sair. Ela vai com a mãe até a sala e quando ela chega na sala, ela vê o Slade, que era o irmão de 13 anos, e o Mark, né, o marido da mãe, da Brenda, os dois amarrados, com as mãos para trás, deitados no chão de bruços. Daí ela viu um homem todo vestido de preto. Ele tava com uma arma na mão e ele pede também para ela se deitar, o Dylan também, e ele começa a amarrar os dois, igual ele tinha feito com os outros. Ela conta que nesse momento ela começou a entender que aquilo não era algo bom e que aquele homem era alguém que ia fazer mal para a família. Ele dizia que todo mundo tinha que ficar com a cabeça virada pro chão, que não era para olhar. Ela disse que só ouvia algumas discussões e de repente ela sentiu alguém tocando o ombro dela, dando alguns tapinhas. E quando ela olhou, era esse homem. Ele faz um sinal assim pra ela ficar quieta, pra ela não falar nada. E daí esse homem pega ela e o irmão e leva pra fora da casa, deixa os dois deitados perto de uma macieira, na grama. Nessa hora, ela lembra que ela conversava com o Dylan, falando que estava com muito medo do que estava acontecendo, e ele também disse que estava com medo. Aí ela disse que começa a escutar algumas batidas que provavelmente eram do Duncan batendo na cabeça da Brenda, do Mark e do Slade. Ela disse que começa a ouvir o Mark gemendo de dor, e ela conseguiu olhar o Slade, o irmão, saindo da casa, todo meio que cambaleando e caindo do lado de fora da casa. Ela disse que viu que o irmão estava cheio de sangue, que ele ainda estava com as mãos amarradas nas costas, mas que ele tinha conseguido soltar os pés, por isso que ele saiu andando. Só que imediatamente esse homem veio da casa e continuou batendo no Slade até que ele cai. Ela conta que esse homem voltou ali para onde eles estavam, ele tira as braçadeiras dos dois, né, da Shasta e do Dylan. Eu não entendi exatamente se ele tirou das mãos e dos pés ou só dos pés, mas dos pés com certeza, porque eles começam a andar e ela disse que quando ela tava andando, né, que esse homem tava puxando os dois para andar, ela conseguiu olhar para trás e ver o irmão, o Slade, olhando para ela. E ela disse que lembra que parece que ele relaxou, assim, como se ele tivesse dado o último suspiro. Só que, se vocês lembram, o Slade ele foi encontrado dentro da casa. Então, a polícia acredita que mesmo depois de todos aqueles golpes que ele recebeu, ele conseguiu se levantar e voltar para dentro da casa e acabou caindo perto, né, da mãe e do Mark. E é por isso que existe tanto sangue em toda a casa, assim, nas portas, nos móveis, porque era o Slade andando, né, nessa movimentação, tanto quando ele saiu a primeira vez e também depois quando ele volta e acaba caindo ali na sala. Bom, a Shasta continuou contando que esse homem colocou ela e o irmão dentro do Jeep e eles começaram a dirigir. Ela não sabia para onde eles estavam indo, ela não reconhecia o lugar. E ela disse que acaba caindo no sono, o irmão também, e quando ela acorda, ele está tirando os dois do Jeep e indo para um acampamento no meio de uma floresta. Ela pergunta para esse homem aonde eles estavam. E ele responde que eles estavam na Floresta Nacional de Lolo, em Montana. E essa floresta é cerca de 240 quilômetros
ali da cidade de Coeur d'Alene. É uma floresta extremamente deserta, assim, ninguém vai nessa floresta. Então, era um local perfeito para ele sequestrar essas crianças, montar um acampamento, porque ninguém ia passar por lá, nem carro, nem gente, nada. E mais do que isso, mesmo se as crianças começassem a gritar, ninguém ia ouvir. A Shasta conta também que quando eles chegam nesse acampamento, o homem fala pra eles que o nome dele é Joe, mas que é pra eles chamarem ele de pai, ou de papai, ou de Jet. Ele explicou que esse nome era como o marido dele chamava ele na cadeia. Ele chamava ele de Jazzy Jet. Então que as crianças tinham que se referir a ele dessa forma. Ele, claro, já começa a ameaçar as crianças, ele atira numa árvore para mostrar que se eles não se comportassem era o que ia acontecer com eles. E ela disse que lembra, assim, que quando ele deu esse tiro na árvore, a árvore se despedaçou, assim. Então ela ficou imaginando o que ia acontecer com eles, né, se eles fizessem alguma coisa. Então já era um medo muito profundo. E desde o começo, esse homem começou também a atormentar eles psicologicamente, porque ele começava a dizer que a família estava bem, que a mãe, o Mark, o Slade, todos eles tinham sobrevivido, que eles estavam bem e que se as crianças se comportassem, eles poderiam voltar para a família. E já assim, no início de tudo, ele começou a fazer coisas horríveis com essas crianças. Ele pede para essas crianças começarem a rezar o Pai Nosso e enquanto eles estão rezando, é a hora que ele começa a dessas crianças. E daí ele começava a dizer que ele estava ali porque Deus tinha mandado e que Deus tinha mandado ele fazer tudo aquilo. E depois ele já mudava falando que ele era o diabo e que ele estava só fazendo o trabalho do diabo. Ela disse que se lembra de dormir e acordar segurando a mão do irmão do Dylan. Lembrando aqui, gente, o Dylan tinha 9 e ela tinha 8. Começavam a conversar, falando que os dois estavam com muito medo, que eles não sabiam o que ia acontecer. E ela, cumprindo aqui aquele papel que eu falei pra vocês no começo, que alguns familiares falavam que ela que comandava todos os irmãos, ela disse pro Dylan que eles iriam sair dali bem, que ela ia fazer de tudo para que não acontecesse nada com ele nem com ela. Ela chega a perguntar pro irmão se ele acreditava nela e ele disse que sim. Ela conta que o Duncan dizia que ia para a cidade para comprar coisas para eles comerem ou qualquer coisa ali do acampamento. Só que ela e o Dylan ficavam acorrentados e ficavam acorrentados distantes um do outro, assim, para eles não poderem se ajudar. Então ela ficava numa árvore, ele ficava amarrado numa tenda que ele tinha armado, tudo para dificultar. Mas mesmo assim eles conseguiam conversar, eles tentavam pensar em algum jeito de sair dali, mas ao mesmo tempo eles tinham medo, porque eles sabiam que se eles saíssem, talvez eles não conseguissem sobreviver ou ele iria atrás e daí ia tirar a vida deles de uma vez. Aí, num belo dia, eu não consegui descobrir exatamente em qual momento desses 40 dias que a Shasta ficou com o Duncan isso aconteceu, mas chegou no momento que o Duncan, ele chega para as crianças e fala assim, olha, se vocês conseguirem pegar o esquilo que tá vindo aqui no nosso acampamento roubar a comida, eu deixo vocês voltarem para casa. E o Dylan, ele consegue pegar esse esquilo. Então o Duncan, ele começa a arrumar as coisas, meio que dando a entender realmente que ele iria cumprir a palavra dele e ia levar as crianças de volta para casa. E a Shasta conta que nesse momento ela estava ali abraçando o irmão, ela estava ainda segurando a mão dele, eles estavam conversando e de repente ela escutou um barulho muito grande e ela sentiu a mão do irmão escorregar da mão dela. Quando ela olhou para o lado, ela viu o irmão caído. E ele estava com um ferimento muito grande na barriga. Tão grande que ele precisou ficar segurando o que estava saindo ali desse ferimento. E ele cai no chão e na hora a Shasta fica meio sem reação. Ela não sabe o que fazer. Ela fica olhando pro irmão incrédula do que estava acontecendo. E de repente ela escuta um outro barulho e era o Duncan atirando agora na cabeça do Dylan. Ela contando isso no documentário do Discovery é muito impactante, né? Mesmo ela contando agora como adulta, e eu sempre fico imaginando ela contando isso com 8 anos de idade, nossa, a gente me aperta o coração de um jeito, assim, porque você tá convivendo nessa situação com o seu irmão, os dois ali praticamente da mesma idade, né? Vocês têm ali uma esperança que vocês vão voltar pra casa, porque era isso que ele tava dando a entender. De repente isso acontece e ela vê tudo isso, a maneira horrível que o irmão dela perdeu a vida, assim, na frente dela ali, de uma maneira tão violenta.
E não acabava aí esse trauma para Shasta, porque o Duncan obrigou a Shasta a tirar, né, o corpo dali, colocar em cima de uma lona. Ele pediu para ela pegar todos os pertences do Duncan que tinha ali, que eu acredito que não deviam ser muitos, devia ser roupas ou coisas assim, colocar junto nessa lona, e o Duncan joga gasolina em cima e coloca fogo. E ela conta que quando ela via, né, aquilo tudo pegando fogo, ela disse que podia jurar que ela conseguia escutar o irmão dela gritando. É claro que ela não escutou isso, ele já estava sem vida, mas eu acho que seria, agora partindo aqui numa coisa mais sentimental minha, quando eu escutei ela contando isso, me deu a impressão que parecia assim, como se fosse realmente a alma, né? A alma do irmão dela gritando, assim, porque ele não queria deixar ela sozinha também, eu garanto isso. Apesar que ela se sente muito culpada. Ela fala que ela prometeu pro irmão que não ia deixar nada acontecer com ele e ela não pôde fazer nada. É incrivelmente triste essa cena toda que eu descrevi aqui pra vocês. Inclusive, ela conta nesse documentário que até hoje ela não consegue prometer nada pra ninguém. Nada, assim, até as coisas mais básicas, porque ela acha que ela nunca vai conseguir cumprir. Os policiais, quando eles estão ouvindo esse depoimento da Shasta, eles também ficam, assim, muito tocados, muito incrédulos. Eles não conseguem acreditar, né, em tudo isso que essa menina de 8 anos tá contando pra ele. E ela também conta que ela, a partir desse momento, ela sabia que era isso que ia acontecer com ela também, que ela iria morrer com um tiro de espingarda. Eu não mencionei, né, o tiro que ele deu foi de espingarda, por isso que fez um estrago tão grande. E foi nesse momento que o Duncan pergunta pra Shasta como ela queria morrer. Se ela queria morrer com um tiro ou se ela queria morrer estrangulada. E ela conta que ela sentiu como se tivesse uma voz meio que guiando ela nesse momento, algo maior, ditando ali o que ela era melhor pra ela fazer, qual caminho seguir. E ela disse que respondeu pra ele que ela preferia ser estrangulada. Ela disse que pensou na época... Gente, eu não consigo imaginar uma menina de 8 anos pensando isso. Mas ela disse que conseguiu pensar na hora que se ela pedisse isso pra ele, talvez ela tivesse mais tempo pra conseguir reagir, pra conseguir convencer ele de não fazer isso, porque o tiro seria muito rápido. E fora que ela ficou muito, óbvio, traumatizada com o que aconteceu com o irmão dela. E ela não queria que o mesmo acontecesse com ela. Então ele mandou a Shasta deitar no chão, ele colocou uma corda no pescoço dela e começou a puxar. Ela disse que tudo começou a ficar muito branco, ela começou a ficar meio tonta. E foi nessa hora que ela conseguiu forças pra só falar, por favor, não, Jet. Não faça isso, Jet. Ou seja, ela chamou ele pelo aquele nome que ele tinha pedido. Imediatamente, quando ele ouve ela chamando ele dessa forma, ele começa a soltar a corda e começa a chorar. Ele fala pra ela que do jeito que ela chamou, né, o nome dele, que ela falou com ele, parecia que ela se importava com ele. Então foi nesse momento que a Shasta percebeu que tinha, de alguma forma, ganhado a confiança dele. E foi aí que ela foi muito inteligente em continuar nesse papel, de que gostava dele, que se importava com ele. Ela disse que até ela começava a fingir que quando ele falava que ia levar ela de volta, ela falava que não queria, que ela queria ficar com ele. E ele começou a baixar a guarda com ela, começou a dar mais liberdade para ela e tratar ela melhor. Ele começou realmente a gostar dela, e até tinha horas que ele começava a ficar nervoso, chateado, e ela consolava ele. Ela falava, eu tô aqui, eu vou te ajudar, você não tá sozinho. Ele começou a contar sobre a vida dele pra ela. E o que ele contou pra ela? Ele contou que ele já tinha feito várias coisas erradas, que provavelmente quando ele fosse encontrado ele seria preso. E ele começou a contar que ele estava em busca de crianças. Só que ele não estava conseguindo achar exatamente a criança do jeito que ele queria, da idade que ele queria. A região ali onde eles estavam, né, Coeur d'Alene, era uma região mais difícil também. E ele já tinha praticamente, gente, desistido desse plano. Ele estava assim, já tirando da cabeça dele que ele tinha que fazer isso. E ele estava voltando para casa dele quando ele passou na frente da casa da Shasta. E ele viu a Shasta brincando com o Dylan do lado de fora da casa. Eles estavam na piscina nessa ocasião e foi a partir daí que ele viu essas crianças e sabia que ele queria
essas 2 crianças para ele, que ele queria raptar essas crianças. Então ele começou a vigiar essa família, vigiar a casa. E ele fez isso durante dias para entender a dinâmica, para ver se não tinha um vizinho muito próximo, para ver como que ele poderia fazer e fugir. Então, lembram quando a polícia disse que realmente era algo planejado? Pois bem, era bem planejado. E para ele foi perfeito esse cenário, porque ele viu que essa casa ficava no meio do nada. Os vizinhos eram longe. Se algo acontecesse na casa, tivessem gritos, ninguém ia escutar. Ou se escutasse, demoraria para chegar, então ele fugiria mais rápido. Então ele achou as vítimas perfeitas. Então a Shasta continua contando as coisas para os policiais. Ela conta aí que depois de algumas semanas aí, né, ela resolveu fazer uma pergunta que foi o que mudou tudo nesse caso. Ela perguntou pro Duncan se ela podia ser a filha dele. Ela disse que queria ficar com ele, que chamaria ele de pai e que eles poderiam viver aí como pai e filha. Ele acredita, ele fica animado, ele aceita e ele começa a dizer para Shasta que ele queria então apresentar ela para a família dele, conhecer de onde ele veio, a casa onde ele morou. E que daí, depois disso, eles poderiam arrumar uma casa nessa cidade onde a família dele morava e morar lá também, como uma grande família. A mãe do Duncan morava em Washington. E para ir para Washington, eles precisariam passar por Coeur d'Alene. Lembrando aqui que nessas semanas, eles estão lá nessa floresta que eu falei para vocês, né? A 200 e poucos quilômetros aí de Coeur d'Alene. Mas, quando ele fala dessa ideia de apresentar para a mãe, para a família dele, ela fala o seguinte: então, antes da gente chegar na casa da tua mãe, eu quero te mostrar os lugares aonde eu cresci. Para você entender como foi minha vida, eu quero te mostrar onde eu estudei, quem era minha melhor amiga, eu quero mostrar isso para você, já que você vai ser o meu pai. Gente, essa menina foi muito inteligente. E ele acaba se sentindo lisonjeado com isso, ele aceita e ele fala: nossa, você quer me mostrar tudo isso mesmo? E ela diz que sim. E foi dessa forma que a Shasta convenceu ele a voltar para a estrada a caminho de Coeur d'Alene. A Shasta conta que teve um dia nessa viagem de volta que eles param num posto de gasolina. E ela disse que ela entra... eu acho que tem imagem disso, vou tentar colocar aqui pra vocês se eu encontrar. Ela disse que entra na loja de conveniência, eles compram coisas, normal, os 2 juntos. Ela disse que nesse posto tinha um policial, mas que ninguém percebeu que era ela. Eles andaram ali normalmente, ninguém percebeu que era ela. Até a hora que eles compram o que eles precisavam comprar, entram no Jeep e continuam a viagem. Depois, a polícia vai investigar esse posto e eles acabam sabendo que algumas pessoas desse posto reconheceram a Shasta, só que foi tarde demais. Assim, quando eles reconheceram, eles já estavam entrando no carro e indo embora. No dia seguinte desse evento aí do posto, foi o dia que ele leva a Shasta para a lanchonete, para o Dennis, que foi onde ela foi encontrada pela polícia, graças à funcionária Amber. E aqui, nesse momento, né, depois que a Shasta conta tudo isso para a polícia, é claro que a família, né, a Darlene, né, que é a mãe da Brenda, os 2 irmãos dela mais velhos, eles ficam sabendo tudo que aconteceu com ela, tudo que aconteceu com o Dylan. Foi muito difícil para eles assimilarem que um homem fez tudo isso, assim, destruiu uma família que estava feliz, vivendo a vida deles, né, sem fazer mal para ninguém, dentro da casa deles, e esse homem destruiu tudo. E, claro, também saber tudo que eles passaram, né, o Dylan e a Shasta ali juntos. Todo o terror que eles passaram, a Shasta vendo o irmão morrer, para a família saber disso é muito doloroso. E também admirados com a força da Shasta, né, essa menina de 8 anos que ela viu todo o horror que aconteceu com a família dela. Ela praticamente vê o irmão mais velho ali, o Slade, né, o mais velho que morava com ela na casa, perder a vida na frente dela daquela forma brutal. Depois, o irmãozinho dela, de 9 anos, a mesma coisa na floresta. E no meio de tudo isso, ela encontrar uma força muito gigantesca dentro dela para ela conseguir ser racional, conseguir ser inteligente para enganar e para conseguir a confiança desse cara e conseguir ser encontrada. Bom, a polícia começou a recolher e analisar os pertences que estavam com o Duncan. Quando ele foi preso, ele estava com um Jeep Cherokee, né, que tinha sido roubado, e esse Jeep tinha um laptop dele. E dentro desse laptop tinham vários vídeos
que tinham sido feitos enquanto eles estavam em cativeiro. Tinham fotografias também e várias outras coisas foram extraídas desse computador. Tinha muitas provas nesse computador que ajudavam a polícia a entender tudo o que tinha acontecido ali, como que ele agia, tinha assim fotos de quando ele ia stalkear, né, quando ele ia observar meninos nos parques, nas praças, então tinham fotos. E também tinham fotos e vídeos dele fazendo torturas com essas crianças. Eles descobrem também através do computador que ele escrevia num blog. E nesse blog ele estava muito irritado com o sistema, assim, com a polícia. Por causa daquilo que eu falei para vocês, da polícia sempre tá indo atrás dele, né? Dele se sentir incomodado, que a polícia estava sempre desconfiando dele. E ele estava revoltado. Basicamente era isso. Ele falava várias coisas sobre sexo entre adultos e crianças. Eu vou ter que ficar mutando essas partes, gente. Me desculpem, tá? Mas ele ficava falando como se fosse algo natural, que não é crime. Enfim, gente, várias coisas nojentas. Bom, a polícia soube pela Shasta, né, que ele estava procurando crianças e que ele contou para ela que ele já tinha feito outras coisas e tal. A polícia começou aí a desconfiar que talvez teriam outras vítimas. Então, o que a polícia fez? Primeiro, a polícia pediu uma autorização judicial e ela conseguiu para olhar, né, para fazer uma análise eletrônica ali dentro do GPS que ficava no carro que ele estava usando. E o que ele fazia? Ele estava perseguindo realmente alvos, né? E cada local, assim, que era um alvo em potencial, ou seja, uma praça, um parque onde tinha criança, algum lugar que crianças frequentavam, ele fazia uma marcação nesse GPS. Qualquer lugar que interessasse para ele, ele fazia essa marcação. Então, quando a polícia começou a olhar, né, todas essas marcações, eles começaram a perceber esse padrão, que todos os lugares que ele marcavam eram locais que crianças frequentavam. Então era claro que era exatamente o plano dele. Ele estava só esperando a vítima perfeita para raptar essas crianças e fazer, sei lá o que ele queria fazer com ela e depois tirar a vida, como uma forma aí de vingança contra o sistema, de vingança contra essas pessoas que achavam que o que ele fazia era um crime. Isso na cabeça dele, tá, gente? Pelo amor de Deus. Os agentes, conforme eles vão descobrindo, eles vão conversando mais vezes com a Shasta, porque ela também começa a se lembrar de outras conversas, de outros detalhes, e ela lembrou de uma conversa que ela teve com ele, quando ele disse para ela que ele já tinha cometido crimes parecidos em outros estados e nunca tinha sido pego. E foi quando a polícia aí começou a contactar várias outras sedes aí do FBI, outras delegacias. E aí a polícia entrou em contato com a unidade de crimes contra a criança do FBI, perguntando assim, olha, tem algum crime que aconteceu, algum corpo que vocês encontraram que não foi solucionado, que tem alguma coisa a ver, que tem alguma coisa parecida? O FBI respondeu dizendo que eles deveriam entrar em contato com a delegacia do condado de Riverside, na Califórnia, e que lá existia um caso de um menino chamado Anthony Martinez. O Anthony era um menino de 10 anos que estava na 4ª série e no dia 4 de abril de 97, ele e o irmão e mais 2 amigos estavam brincando num quintal de um vizinho. Quando um homem, usando um boné de beisebol, chegou para esses meninos com uma foto de um gato sentado no sofá, falando que ele tinha perdido o gato dele, se as crianças podiam ajudar a procurar esse gato. Ele ofereceu $1 para eles, caso eles encontrassem, e eles começam a procurar esse gato. Eles ficam procurando durante um tempo, eles não encontram. Quando eles voltam a falar com esse homem, eles falam, a gente não encontrou esse gato. E foi quando esse homem puxa uma faca para as crianças. O Anthony, ele meio que se colocou na frente de todos os outros meninos que estavam ali meio que para se proteger. E foi quando esse homem agarra o Anthony e já imediatamente coloca ele dentro de um carro. Logo depois que aconteceu esse fato, a polícia começou com buscas, começou a divulgar aí uma descrição meio genérica do suspeito, mas nada era encontrado. E 15 dias depois do ocorrido, cerca de 95 quilômetros do local, ali onde aconteceu tudo, um patrulheiro ele avistou uma quantidade muito grande de urubus. E quando ele se aproximou, ele encontrou o corpo do Anthony Martinez. Ele estava meio que enterrado numa encosta com algumas rochas. Ele estava amarrado as mãos e os pés com uma fita adesiva
e claramente ele tinha sido abusado. Na fita adesiva, eles encontraram uma impressão digital, só que na época as coisas eram mais difíceis, né? Não eram tão avançadas. Então, o DNA que tinha ali na fita adesiva não foi suficiente para que eles conseguissem trabalhar e encontrar o dono desse DNA. E a impressão digital também não foi suficiente para que combinasse com qualquer outra que estava no banco de dados. Nesse documentário da Discovery tem os familiares do Anthony falando, tá? Desse caso, assim, eles também trouxeram a família. Eu sempre acho importante trazer a visão da família, né? O como foi para eles simplesmente esse menino estar brincando num dia, sumir, depois de 15 dias aparecer dessa forma e com tanta violência, né? Então, a família sempre tem que ter espaço nesses documentários para falar. Então eu gostei muito que nesse da Discovery eles trouxeram também os familiares do Anthony. Depois que eles encontraram, né, o corpo do Anthony, eles passaram cerca de 8 anos aí procurando, fazendo investigações para ver como esse caso seria resolvido e nunca foi encontrado, né, nenhuma saída, nenhuma pista, nem nada. Então, quando essas delegacias elas se conversam, né, a delegacia de Riverside, eles falam assim, olha, a gente tem aqui um retrato falado de um dos meninos que estava presente ali na hora do sequestro do Anthony, que ele fez, eu posso mandar aí pra vocês e a gente começa a trabalhar, né, pra ver se é a mesma pessoa que fez isso. E na época, eles contam até que esse retrato falado foi mandado por fax. Eu acho que a maioria das pessoas que me assistem aqui sabem como funciona um fax, mas caso você não saiba, você passa numa máquina uma imagem e essa imagem vai sair em outra máquina, vai imprimir em outra máquina. Assim, bem simples explicando. Então, a polícia conta que eles estavam recebendo essa foto por fax e conforme ia imprimindo esse retrato falado, cada vez que ia montando o rosto da pessoa, eles tinham certeza que era o Duncan. Nessa hora, a polícia já estava assim, nossa, a gente prendeu realmente um cara muito mau, um cara muito perigoso, assim, um cara que já tinha feito coisas absurdas antes e quem estava ajudando eles, né, e a peça fundamental para isso tinha sido a Shasta. Só que, claro, a polícia não podia basear tudo isso num retrato falado, então eles vão examinar aquela impressão digital que foi coletada lá atrás. E eles conseguem uma outra autorização judicial para coletar as impressões digitais do Duncan agora, ali, na hora, né? Eu não entendi exatamente por que precisava isso, sendo que eu imagino que as impressões do Duncan já estavam no sistema, né? Mas enfim, quando eles estão ali tirando as impressões digitais do Duncan, ele olha pro policial e fala assim, aposto que isso tem a ver com Anthony Martinez. Então é claro que a polícia sabia que eles estavam no caminho certo, mas eles ainda não tinham noção do que eles ainda iriam descobrir, porque o Duncan simplesmente começou a falar as coisas que ele já tinha feito. Ele começou a falar sobre 2 meninas que ele assassinou em Seattle, em 96. Ou seja, 1 ano antes, né, do Anthony. Então, de repente, o Duncan, que lá no início, quando ele foi pego, né, com a Shasta, ele tinha falado que ele não ia falar nada, agora ele resolveu começar a contar tudo. E ele começou a contar que ele tinha feito a mesma coisa que ele fez com o Anthony 1 ano antes com essas 2 meninas. A polícia, ela praticamente não conseguia acreditar no criminoso que eles tinham em mãos. O nome das meninas era Sammy Jo White, de 11 anos, e a meia-irmã dela, Carmen. A história dessas meninas foi a seguinte: elas moravam num motel com o irmão e a mãe, e era normal elas saírem de casa, saíam, voltavam, tudo ok, mas teve um dia, em julho de 96, que elas saem e elas não voltam. Ninguém sabia delas, ninguém tinha visto elas, eles não conseguiam pista em lugar nenhum, e só 2 anos depois, em 98, um sem-teto que estava procurando lugar ali para dormir, ele entra num prédio abandonado e ele encontra ossos humanos dentro desse prédio. Ou seja, gente, 2 anos depois. Esse prédio ficava numa cidade próxima da cidade onde elas se desapareceram. E não demorou muito para se identificar que esses ossos eram das meninas Sammy Jo e Carmen. Como elas foram encontradas 2 anos depois, né, já estavam só os ossos ali, eles não tinham provas de nada, evidências de nada, então esse caso esfriou muito rápido, até agora, em 2005, quando a delegacia ali de Coeur d'Alene, né, que estava lidando com esse crime todo da família da Shasta, entra em contato com essa delegacia que tinha cuidado aí previamente do caso das irmãs, falando que eles acreditavam que
provavelmente esse crime também tinha sido cometido pelo Duncan. Mesmo com a polícia tendo já a certeza de que era o Duncan que tinha feito tudo com o Anthony Martinez, as impressões nesse tempo todo aí estão sendo analisadas ainda, mas finalmente sai o resultado e elas eram compatíveis. Então agora eles tinham a certeza e eles tinham uma evidência muito forte. Então, com tudo isso, ele foi levado à justiça e em outubro de 2006, ele se declarou culpado pelo assassinato de Brenda Mark Slade. E eles queriam buscar a pena de morte. A polícia dizia que eles não queriam a perpétua nem nada do tipo, porque ele era um sádico. Ele era um cara muito perverso, que eles não queriam nem imaginar que esse cara ia ficar na prisão fantasiando com as coisas que ele já tinha feito com essas crianças e fantasiando o que ele poderia ainda fazer. Eles queriam a pena de morte. Só que o Duncan, ele além de se declarar culpado, ele ainda descartou os advogados e falou que queria se defender sozinho. Eles começaram a argumentar sobre isso que eu falei, né? Mostrar os motivos pelo qual ele não poderia ganhar uma prisão perpétua, que ele teria que ir para a pena de morte, né? Tudo isso, de ficar fantasiando e tudo mais. E eles tiveram que usar coisas muito extremas, por exemplo, um vídeo que eles encontraram no notebook do Duncan, que era um vídeo do Dylan sendo torturado. E esse vídeo foi, pelo que eu entendi, passado, e foi uma das coisas que o Duncan, como ele era o seu próprio advogado, ele se opôs, né? Ele não queria que essa prova fosse mostrada. Foi, assim, acho que a única ou uma das poucas coisas que ele se opôs nesse julgamento, né, como o seu próprio advogado, sendo seu próprio advogado, porque ele sabia que era um vídeo terrível. Mas, pelo que eu entendi, esse vídeo foi passado e foi uma das coisas mais horríveis que as pessoas poderiam ter assistido. Eles falam disso nesse documentário. Bom, em 27 de agosto de 2008, o júri condenou Duncan a 3 sentenas de morte, todas relacionadas ao assassinato de Dylan. Além disso, recebeu 5 prisões perpétuas pelos outros crimes. Uma dessas penas é pelo assassinato de Anthony Martinez. Teve um policial que ele fala que ele ficou muito realizado e até feliz por ele ter tirado um homem tão perigoso, tão perverso das ruas antes que ele fizesse outras vítimas, e também dar respostas para as famílias, né, do Anthony Martinez, da Sammy Joe, da Carmen e, claro, ali para a família Groen, mas que ao mesmo tempo ele ficava frustrado porque teve muito sofrimento envolvido. E que ele concordava que a heroína disso tudo tinha sido a Shasta. Que sem ela, nada disso teria sido resolvido, ele continuaria impune, ele poderia fazer mais vítimas e esses casos nunca teriam sido solucionados. Ele até fala assim que não tem como mensurar quantas vidas essa menina salvou. A Shasta, nesse documentário, ela fala muito do pós de tudo isso, né? Logo depois disso, ainda quando ela era criança, ela disse que foi uma bênção e uma maldição. Porque, claro, ela não queria que isso tivesse acontecido com a família dela, foi algo horrível, ela não queria ter passado por isso. Mas ela conseguia entender que por causa disso e por causa dela, os casos foram resolvidos e ela conseguiu deixar esse homem preso para que ele não fizesse isso com mais ninguém. Ela também conta que foi muito difícil, assim, para ela o pós disso tudo, porque ela estava feliz, claro, de estar com a família, de poder estar viva, né, e continuar a vida dela, mas ela tinha uma tensão que ela não gostava, que era essa tensão de todo mundo olhar para ela e saber que ela era a Shasta daquele crime, a Shasta que estava na TV, a Shasta, a menina que foi sequestrada, e ela não gostava disso, ela não queria esse tipo de atenção das pessoas sempre saberem o que tinha acontecido com ela. Ela disse que ela teve que passar por muitas terapias, né, e ela odiava isso. Ela disse que ela não queria ficar indo pra terapia, ela queria sair brincar com os amigos dela, ela queria fazer o que tava todo mundo fazendo e ela não podia. Então, gente, infelizmente a Shasta, ela cresceu muito revoltada e com muitos problemas. Quando ela começou a ficar mais adolescente, ela percebeu assim que quando ela estava com os amigos dela, esses amigos não tratavam ela dessa forma, né? Não tinham esse olhar para ela. E ela percebeu que quando ela estava com seus amigos, ela podia ser ela podia esquecer do que tinha acontecido, só que daí talvez ela não tenha se envolvido com pessoas tão certas, assim, tão corretas, então ela começou a ir
pro mundo do álcool, né, das drogas. Ela foi várias vezes para vários centros correcionais, foi aí detida por crimes mais leves, envolvimento com drogas, álcool, enfim. No meio de tudo isso, ela acaba engravidando, ela teve 3 filhos, mas ela conta que já no nascimento do primeiro filho foi algo que mudou como ela estava vendo a vida, como ela estava vivendo a vida dela. E foi aí que ela começou a entender que ela tinha que fazer o bem para os outros, para ela principalmente, porque ela tinha que cuidar desses filhos. Em 2018, a Shasta se casou, começou uma nova vida e, pelo que eu entendi, ela teve mais um filho daí com esse marido. Ela não conta nada do crime para os filhos, ela só conta que a avó, os tios estão no céu, que eles já faleceram, mas não conta como isso aconteceu. E o Duncan, agora vem aquela parte mais satisfatória. Depois de anos, né, cometendo esses crimes horríveis, o Duncan finalmente encontrou a morte. Mas, infelizmente, não foi pelas mãos da justiça dos homens. Em outubro de 2020, o Duncan foi submetido a uma cirurgia cerebral após ser diagnosticado com glioblastoma, que é um tumor cerebral de rápido crescimento e muito agressivo. Ele se recusou a qualquer tratamento e rejeitou a quimioterapia e a radioterapia. A equipe médica estimou na época que ele viveria entre 6 a 12 meses. E ele acabou morrendo dia 28 de março de 2021, aos 58 anos. Depois, o seu corpo foi cremado. A Shasta, depois que o Duncan morreu, ela disse que a sensação foi de um entorpecimento com um alívio de que agora realmente ele não poderia fazer mais mal para ninguém. O irmão do Anthony Martinez, ele disse também que ele ficou aliviado e que finalmente ele tinha recebido o que ele merecia. A mãe da Brenda, a Darlene, ela disse que não tem um dia da vida dela que ela não pense nas pessoas da família ali que faleceram e que ela espera que eles estejam juntos em algum lugar e que estejam felizes. Ela também fala que ela espera que quando ela for, ela encontre eles novamente. Sobre o pai da Shasta, o Steve. Eu comecei a procurar, né? Vocês sabem que eu sempre gosto de procurar coisas atuais sobre os crimes, porque às vezes a gente encontra uma matéria e, na verdade, eu tava procurando coisas sobre a Shasta. E eu encontrei, por acaso, o Instagram do pai dela. E eu comecei a olhar e eu vi que a última publicação já era, assim, de algum tempo atrás. E daí, gente, eu comecei a procurar e eu descobri que o pai da Shasta faleceu também. Ele faleceu em dezembro de 2019, aos 62 anos, devido a um câncer no pulmão. E eu encontrei que parece que ele já estava há alguns anos lutando com esse câncer. Inclusive, ele até tinha feito uma cirurgia nas cordas vocais, então ele não falava mais direito. Mas, infelizmente, ele perdeu essa batalha e faleceu aí aos 62 anos, em 2019. É muito triste, né? Porque a Shasta também agora tá sem o pai, né? Então, da família mesmo ali dela, mãe, pai, irmãos, ficou ela, que era a mais novinha, né? A caçula, e os 2 irmãos mais velhos, que eram o Jesse e o Vince, que eram aqueles que moravam com o pai, né? O Steve. E o mais triste que eu fiquei pensando é que o Steve morreu em 2019 e o Duncan morreu em 2021. Então, assim, o Steve nem teve esse prazer, digamos assim, de saber que esse cara morreu, né? Eu fiquei triste, eu fico triste quando eu encontro, assim, coisas, esperando encontrar que as pessoas estão bem e tal, e acontece de já ter falecido e tudo mais, né? Mas enfim. Bom, depois de anos lutando aí com a dependência química, transtornos alimentares, a Shasta ainda se recupera, mas finalmente se sentiu forte o suficiente para contar sua história, com a esperança de ajudar outras vítimas de traumas. Hoje, como eu falei, né, ela já está casada, tem os 4 filhos e trabalha como supervisora de limpeza em um hotel. Eu fico imaginando o quanto foi difícil para a Shasta passar por tudo isso, não só quando o crime em si aconteceu, mas depois, quando ela foi crescendo com esse fardo, né, com esses traumas. Como ela disse, realmente não deve ser fácil todo mundo saber da tua história, saber o que você sofreu, saber as dores, as pessoas que você perdeu, como você perdeu essas pessoas, né? Claro, ela deve ter sido apontada na rua ou sempre sentir aquele olhar meio que de dó, de pena das pessoas, né? Por mais que seja uma coisa assim que às vezes as pessoas não façam por mal, mas eu acredito que
Talvez ela queria que essas pessoas não lembrassem disso, né? Que olhassem pra ela como uma menina qualquer e não como uma menina que sofreu tudo isso. Ela ainda é muito nova, né? Porque, pelos meus cálculos, agora ela tá aí com uns 26 anos. Então, pode ser que ela ainda tenha que lidar com muitos traumas, né? Que ela ainda tenha que ter muitos altos e baixos até conseguir encarar tudo isso de uma forma mais serena, assim, né? De uma forma um pouco mais fria, digamos assim. Eu, assim, espero muito que ela consiga transformar toda essa luta dela, esses traumas, em algo maior, em algo assim que ajude outras pessoas, como eu mesmo encontrei aí numa matéria onde ela fala. Eu acho que um grande passo disso foi ela gravar todo esse especial aí do Discovery Investigação. E eu espero também, além de tudo isso que eu já falei, que ela seja muito, muito feliz, assim, que ela consiga ter uma vida boa com os filhos dela, com os 4 filhos. E, enfim, assim, que ela tenha a certeza de que os familiares dela que partiram de uma maneira tão trágica têm ela como uma heroína, porque foi isso que ela foi. Com apenas 8 anos de idade, né, gente? Com apenas 8 anos de idade, ela conseguiu fazer tudo isso. E tudo isso se resolveu e outros casos, tudo por causa dela, da inteligência dessa menina de 8 anos. Então, quando eu falei lá no início do vídeo, né, que as pessoas falavam, mas a Shasta é a mais novinha, a única menina, mas ela comanda tudo, os meninos fazem tudo o que ela quer. Então, é realmente verdade, ela tinha algo muito especial dentro dela, assim, que conseguiu fazer com que ela passasse por tudo isso, né? Eu sempre vou me emocionar em casos de sobrevivência dessa forma, ainda mais quando é uma criança, né, gente? Nossa, é inimaginável. A gente não tem como imaginar o que essa menina passou. Tudo que ela viu, por mais que eu veja ela contando, assim, sabe? Que a gente fica aqui pensando, não tem como. É algo muito, muito doloroso, muito cruel. Ela não deveria ter passado por isso. E me irrita muito saber, eu preciso lembrar aqui no final desse vídeo, que pelo menos o crime dela, da família dela, poderia ter sido evitado se aquele juiz não tivesse estabelecido uma fiança ridícula de $15 mil e que foi paga por um amigo que, eu não sei se ele sabia de toda a extensão dos crimes que ele estava cometendo, mas ele sabia daquele crime que ele estava sendo preso naquele momento que foi estabelecida essa fiança. Então, ele pagou sabendo que o cara não era uma boa pessoa. Por causa disso, o crime na família da Shasta aconteceu. E todas as vezes que ele foi libertado, incondicional, e não sei o que, mas esse erro final desse juiz foi determinante para acontecer essa tragédia terrível. Terrível. Eu fico muito revoltada quando eu vejo isso, assim, que dá vontade de voltar, né, no tempo e falar assim, olha, não façam isso, não libertem esse cara, ou falar para esse amigo, não paga a fiança dele, deixa ele na prisão. Enfim, gente, agora eu tô aqui conjecturando, a gente nunca vai entender por que certas coisas acontecem. Já falei isso em vários casos aqui. É isso, gente, pro caso de hoje. Nesse cenário um pouco diferente, um cenário invertido. Mas mudanças acontecem, né? A gente precisa mudar e eu ainda penso num cenário diferente. Eu já falei aqui pra vocês futuramente. E é isso, gente. Obrigada por ter ficado comigo aqui até o final de novo. Espero que vocês tenham gostado do jeito aqui que eu contei esse caso. Vão me seguir lá no Instagram. Agora eu estou fazendo algumas lives lá, assim, não sobre crime, tá, gente? É sobre eu mesma, assim. Inclusive hoje, antes de gravar esse vídeo aqui, eu fiz uma live lá de eu me arrumando pra gravar. Então, se você gosta dessas coisas, me segue lá também. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá. Fiquem bem.